Olá pessoal, gostaria de compartilhar com vocês mais uma passagem da palavra que sempre me marcou ao longo destes anos, né, como aprendizado e alguém que estuda a Bíblia. Sempre para mim foi uma grande bênção essa palavra de Deus, uma grande lição que pude tirar daí. Neste momento que estamos passando agora, é um momento, como todos sabem, difícil e como a gente já está há algum tempo passando por isso, que está todo mundo querendo na realidade sair dessa situação. Quem não gostaria de voltar àquilo que estava fazendo antes, né? Mas a gente não pode e tem muitas pessoas que estão se questionando, estão passando por dificuldades espirituais, financeiras, de relacionamentos. Muitas coisas ainda virão, né? E tem algumas situações que não tem jeito. Nós vamos ter que esperar em Deus, porque por si só, sozinho, nas nossas forças, não conseguiremos, ou muitos não conseguiremos, né? Eu gostaria de trazer para vocês hoje uma história que está lá no livro de Êxodo, capítulo 19, e eu vou ler para vocês rapidinho, que diz o seguinte: No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Vocês conhecem a história, a maioria conhece. Israel foi liberto por Deus do faraó no Egito, atravessou o Mar Vermelho, e depois de 3 meses chegaram ao monte Sinai. Essa era uma geração que não conhecia a Deus, eles sabiam da promessa, muitos não conheciam a Deus, né? Eles eram conduzidos por Moisés, por Josué, e eles iam em direção à terra que Deus havia prometido aos seus antepassados. E eles chegaram então e acamparam ao monte Sinai. A história continua. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor lhe havia mandado falar. Ou seja, aquele era o momento em que Deus estava fazendo de Israel uma grande nação. Como eu disse antes, muitos deles não conheciam a Deus. Muitos conheciam e sabiam da promessa que Deus os libertaria do Egito e levaria para a terra prometida, como acabou acontecendo muitos anos depois. Então eles precisavam passar por um período em que eles soubessem exatamente quem Deus era. E aqui começa uma das provas. Eles acamparam no Monte Sinai, então Moisés sobe ao monte para falar com Deus. No versículo 8, Moisés então sobe, Deus fala isso, ele volta e desce e diz exatamente para o povo que eu acabei de ler, né? E o povo de muito bom grado recebe as palavras de Moisés, e o que eles dizem é o seguinte: o povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Muito bonito até aqui, né? Moisés sobe, fala com Deus, Deus fala para eles o que aconteceria com eles. Moisés volta do monte e diz para eles: vai ser assim. E eles falaram: sem problema, faremos tudo o que o Senhor nos ordenou. Agora é um momento que nós estamos passando, sempre foi, mas muito mais agora é o momento de confiarmos em Deus. A espera não é simplesmente de voltar ao trabalho e uma vida normal, é muito mais do que isso. Eu não sei se a gente vai ser igual quando tudo isso tiver terminado. Será que vai haver mudanças? Eu não sei. É difícil analisar, né? Mas a gente sabe como é que a gente é e como é que o povo é. A gente esquece muito fácil as bênçãos de Deus nas nossas vidas, né? E aí eu te pergunto, você tem confiado e esperado em Deus? Alguém pode estar dizendo, mas vem cá, esperar não dá, eu tenho que ir à ação. Não é esse tipo de espera que eu estou me referindo. Eu estou falando em confiança em Deus, porque momentos difíceis passamos, estamos passando e vamos passar.
E a gente vai ter que aprender a esperar em Deus. E esperar em Deus significa não que as coisas vão acontecer no nosso tempo, e sim no tempo de Deus. Só que para que a gente tenha essa confiança, a gente precisa ter um relacionamento bem próximo de Deus. Porque qual que é a nossa situação em determinados momentos? Geralmente, o que acontece na vida de todos nós é que a gente vai fazendo as coisas conforme dá. Com Deus não funciona assim. A gente ora, a gente entrega nas mãos de Deus, e se for da vontade de Deus, Ele vai nos dar. Será que é assim que a gente tem feito? Eu vou mostrar para vocês que esse povo, ele viu Deus abrir o Mar Vermelho, ele viu todas as pragas do Egito, eles testemunharam. Eles viram o mar abrir na frente deles e eles passaram a seco. E foram em direção à Terra Prometida, e 3 meses depois chegaram no Monte Sinai. Eles já tinham a promessa de que Deus faria isso, e Deus já estava fazendo. Né? Então tu imagina a oportunidade que eles tiveram de ver a grandeza de Deus. E aí quando Moisés vai falar com Deus e volta, eles falam, beleza, faremos tudo o que Deus ordenar. Será? Vamos pular então para o capítulo 32. Moisés subiu de novo ao monte. Ele foi chamado por Deus e ele subiu de novo ao monte. No capítulo 32 de Êxodo diz o seguinte: o povo, que estava acampado lá no Monte Sinai, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, Arão era um dos assessores de Moisés, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão, tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereçam holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, levantou-se para entregar a farra. Cadê aquele negócio de dizer faremos tudo o que Deus nos ordenou? Acontece que nessa segunda ida de Moisés ao monte, ele demorou 40 dias para voltar. E o que aconteceu com o povo? Eles não esperaram a volta de Moisés e abandonaram a confiança que eles tinham em Deus. Não só isso, fizeram para eles um bezerro de ouro e adoraram aquele bezerro de ouro como se fosse isso que tivesse tirado eles do Egito. Parece que eles são muito ruins, né? Mas e eu e você? Nós esperamos o tempo de Deus quando demora 40 dias, 40 noites? A gente fica esperando algumas coisas que só Deus pode fazer? Aliás, tem algumas coisas bem específicas que nós temos que ser proativos, que nós temos que ir à luta. Essa é a nossa parte. Mas muitas vezes a nossa parte é esperar e confiar em Deus. A parte do povo era ficar acampado, esperar a volta de Moisés. Mas isso infelizmente não aconteceu. Muitos de nós não esperam a providência divina do Senhor. E fazem também um bezerro de ouro. Como? Muitas vezes a gente entrega a nossa confiança naquilo que está ao meu alcance, nas coisas que eu posso fazer. Mas muitas vezes a resposta de Deus é pare, espere e confie. Por que Deus age assim? Porque Ele quer testar a sua fé para você mesmo. Ele sabe como você vai se portar, mas você não sabe. Muitas vezes a gente é provado na nossa fé, esperando. A gente precisa aprender a esperar em Deus. Então, eles não esperaram. Rapidinho esqueceram de que foi Deus que tirou eles do Egito e trouxe até o Monte Sinai e abriu o Mar Vermelho. Simplesmente abandonaram tudo aquilo que eles disseram que fariam tudo o que Deus ordenasse, não fizeram. Pior, fizeram uma imagem de um bezerro e adoraram como se fosse Deus. Na nossa vida, muitas vezes, é difícil esperar. Às vezes, o tempo de Deus, como eu disse antes, não é o nosso tempo. E a gente só consegue esperar esse tempo se nós tivermos um relacionamento com Deus. Os milagres que Deus faz na nossa vida, a gente vê todo dia. É só parar para ver. Você já parou para pensar hoje que você acordou, andou, respirou, comeu, fez um monte de coisa? Milagre de Deus. Deus é o autor da vida. A nossa confiança
tem que estar nesse Deus. Mas não é simplesmente tipo, oh, eu confio em Deus. Isso não é confiar em Deus. Confiar em Deus é vida diária. É conhecer o Deus da palavra, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É conhecer a palavra que Jesus fala no Novo Testamento. É conhecer o poder do Espírito Santo. Isso é confiar em Deus. Isso é o que faltou para a maioria deles. No versículo 7 de Êxodo 32, então o Senhor disse a Moisés, desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que eu lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram você do Egito. Isso foi uma afronta para Deus. Muitos daqueles que fizeram isso foram mortos naquele exato dia. E nós? Nós conseguimos esperar? Esperar com confiança precisa ter um relacionamento íntimo com Deus. Senão, todos nós vamos fazer os nossos bezerros de ouro. É por isso que às vezes a gente não espera em Deus e a gente coloca toda a nossa confiança, como eu disse antes, naquilo que está ao nosso alcance. No dinheiro, na carreira, área profissional, na família. Tudo, essas coisas são boas. Mas quando elas vêm primeiro, antes de Deus, isso é uma afronta para o Senhor. Porque o nosso coração é dele. Nós somos criados por ele para adorá-lo. Não para adorar as outras coisas, como eles fizeram. Mas pela graça de Deus, Deus nos perdoa se tivermos um coração arrependido. E eu gostaria de também ler um texto que está lá no livro de João, porque quando eu digo que para esperar no Senhor o tempo de Deus eu preciso ter um relacionamento com Ele, é o mesmo relacionamento que Jesus tinha com Deus e que Ele quer ter conosco. Aí eu espero com confiança e não vou por minha conta e risco. Sabe o que é ir pela minha conta e risco? É ir sem a bênção do Senhor. Quando Deus diz espera, eu falo não, eu quero agora, então eu faço. Geralmente a gente sabe os resultados. No livro de João, capítulo 17, de 20 a 25, é esse o relacionamento que eu me refiro, que você precisa ter com Deus. Aqui Jesus diz o seguinte, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plenitude, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu o fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Esse é o relacionamento que Deus quer ter comigo e contigo. Para isso você não precisa esperar mais. Essa é a sua parte. Esse passo é você que dá. Se você quer ter esse relacionamento que Jesus tinha com Deus e quer ter com você, essa é a tua parte. Entrega a tua vida para Cristo. Busca a Deus na palavra. E não te esquece dos milagres, dos mares vermelhos, do maná, da coluna de fumaça, que protegia de dia, e a coluna de fogo que os esquentava de noite no deserto, que Deus já fez por ti. Milagre tem uma conotação de diversas coisas. Milagre pode ser você ter almoçado de meio-dia hoje, de quantas coisas Deus te livrou. Não esquece das grandezas das coisas que Deus fez por você. Aquele povo, 3 meses, esqueceu de que Deus os tinha livrado do Egito. E simplesmente fizeram um bezerro de ouro para adorar, simplesmente porque Moisés demorou 40 dias para voltar. A história continua, não dá para contar tudo hoje. Muitos deles foram mortos a seguir por causa disso. E eles só entraram na terra prometida uns poucos, porque toda aquela geração pereceu no deserto porque não confiou em Deus, porque não esperou em Deus. Tu quer esperar no Senhor? Tu vai ver que maravilha
Que graça poderosa é poder confiar num Deus Todo-Poderoso, que faz milagre até quando você não está enxergando. Tu quer esperar no Senhor, tu precisa ter um relacionamento íntimo com Ele, como Jesus fala aqui, assim como eu e o Pai somos um, eu quero ser com eles. É esse relacionamento que Cristo quer ter contigo. Eu gostaria de deixar essa palavra, não vá por sua conta e risco. Espere no Senhor. O tempo de Deus não é o seu tempo. Muitas vezes Deus demora a responder, porque talvez se Ele tivesse aberto a porta para você, você faria um monte de coisa errada. Então confia nesse Deus. Não te esquece dos milagres que Ele fez, só hoje. Confia em Deus, entrega a tua vida para Jesus, busca Deus na palavra, que eu tenho certeza que Deus vai fazer tantas coisas, mais tantos milagres na tua vida que tu não vai ter palavras de louvor para expressar o teu amor por Ele. Gostaria de deixar essa palavra de hoje com o título do seguinte: espera no Senhor. O tempo de Deus não é o seu tempo. Que você possa ser abençoado por essa palavra e que o Espírito Santo de Deus possa tocar o seu coração.